Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, irmãs, simpatizantes da palavra de Deus, ouvintes. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Estamos mais uma vez aqui e desta vez para dar continuidade, à leitura do livro a qual nós estávamos, que falava do Evangelho Encoberto, de David W. Dias. Vamos dar continuidade, nós paramos no capítulo 3, falamos alguma coisa e hoje nós vamos falar, o tema é sobre o sangue de Jesus, Vamos ver o que esse autor ele nos fala a respeito do sangue de Jesus. Ontem nós tivemos aí uma pregação, Falamos aí sobre Jesus, quem é Jesus, Um pouco da pessoa de Cristo, da sua divindade, da sua obra que ele realizou, dos milagres. Mostramos que Jesus era Deus, que ele foi enviado com um propósito para libertar o seu povo Israel, Estava ali não libertado da opressão romana, porque Israel esperava que Jesus libertasse eles da opressão dos homens, que Jesus fosse aquele homem que vinha num cavalo montado, como Davi, guerrear. Jesus veio libertar as pessoas da opressão, da escravidão, do pecado. Ele mesmo fala, que ele veio libertar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos, ou seja, mostrar a verdade, tirar a cegueira espiritual do homem. Aleluia. Jesus, ele veio para todos, porém nem todos querem Jesus, nem todos se voltam para ele. Muitos rejeitam, o próprio povo, Israel, o próprio povo judeu desprezou. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E diz, mas todo aquele que o receber, ele vai fazer dessa pessoa o quê? Filho de Deus. Vai fazer parte da família de Deus, aquele que o receber. Mas quem rejeita, Jesus quis fazer da nação de Israel uma nação de sacerdote, uma nação que pudesse ali levar às demais nações a palavra de Deus, porque Deus deseja que toda a humanidade se salve. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se você é muçulmano, se você é israelita, é judeu, se você é brasileiro, não, Deus não faz. Deus não é como nós, seres humanos, que até das vezes fazemos acepção de pessoas, Não queremos nos misturar com a pessoa, às vezes, que tem uma certa condição, que é humilde. Das vezes nós buscamos fazer amizade com quem? Com quem tem mais recurso, é rico, com uma pessoa que tem uma boa aparência. Às vezes a pessoa não quer ter amizade com pessoas de pele escura, Porque é preconceituosa. Então tem gente assim, desse jeito. Graças a Deus, meu querido, eu sou uma pessoa que fui criado com diversos tipos de pessoa, com pessoas ricas. Eu tive a oportunidade na minha infância, porque minha mãe era doméstica, então eu estava ali no meio daquele povo rico, não usufruía da riqueza deles, das coisas dele, Porque o pobre, ele não... Mas eu estava ali, eu vi o comportamento deles, de muitos meninos hoje, pensando naquele comportamento,
Essas crianças que são ricas, muitas delas elas são orgulhosas e elas crescem com orgulho no coração, né? Porque a família ensinou para elas, ela adquiriu aquele orgulho do pai, da mãe. E às vezes o pobre, muitas das vezes é desprezado, é humilhado. Então eu digo que eu convivi, conheço mais ou menos um pouco das atitudes de uma pessoa granfina, rica, mas sei também conhecer as pessoas que são humildes, porque vivi com pessoas assim, humildes, simples, pessoas, com jovens humildes, sem pai, sem mãe, com pessoas que não tinham mais casa, com pessoas que tinham a sua mãe, mas não podia estar com eles. Então eu conheço, meu querido. Conheço. Porque vivi assim também, né? Então hoje a gente vê uma sociedade aí, uma sociedade egoísta, o mundo assim. O rico ele só quer para ele, isso é uma verdade. Se o rico não quer o pobre, eu vou te dizer que é uma verdade. O rico ele não quer o pobre, que o pobre cresça. Ele não quer que o pobre, o filho de uma empregada doméstica, seja um doutor, seja um advogado, galgue um cargo alto na sociedade, porque ele quer que aquela pessoa pobre, negra, nordestina, seja apenas um limpador de chão, um pedreiro, um porteiro, uma empregada doméstica, uma mulher que lava roupa, uma passadeira, que ele seja apenas um mero empregado dos suas indústrias. Mas quando um nordestino, uma pessoa pobre, começa a se destacar, tem prazer em estudar, eles começam a ficar olhando de olho. Eu sempre tive vontade, né? Uma coisa que eu gosto de estudar, meu querido. Sempre gostei, graças a Deus. E eu tinha vontade de me formar. Tive um pouco de dificuldade no início da minha vida, né? Porque tive que trabalhar quando jovem, trabalhei muito, né? Não que eu tenha hoje uma vida boa, pelo contrário, continuo na labuta. Mas quando jovem, eu sempre gostei de estudar porque eu vi a luta da minha mãe e queria ser alguém. Fiz faculdade, tentei entrar em faculdades públicas do governo, porém, na minha época, havia muita fraude. Os ricos, eles compravam gabarito, né? Me lembro que a último vestibular que eu prestei no Rio de Janeiro, foram pegos ali os ricos que compraram, as pessoas que compraram gabarito, e eles simplesmente não anularam o vestibular. Eles disseram que pegaram, né, as pessoas que estavam fraudando. Para mim, o correto era anular tudo e voltar a fazer aquelas provas ali, já não teria mais sentido de fazer elas. Era anular e colocar novas provas e fazer um novo vestibular. E eu com isso fiquei meio triste e disse, rapaz, sabe o negócio? Não vou mais fazer vestibular. E o que é que aconteceu? Comecei trabalhando, estudando, fazendo cursinho. Vim morar em Fortaleza, meu querido. E aí depois o governo Lula implantou o tal do FIES. E eu coloquei no meu coração de estudar. E fiz o FIES e consegui entrar numa faculdade. Já com 40 e poucos anos, né? Entrei na faculdade e olha, ali eu ouvia de tudo, até mesmo da professora, que até eu disse, quando eu ouvi ela falando, eu a repreendi, né? Porque eu disse para ela que se as pessoas que estão velhas estão na faculdade, é porque lá no passado
elas tiveram que abdicar de alguma coisa para não poder estudar. Ou elas tiveram dificuldade por conta do trabalho, da família. E muitos pais hoje em dia, muitas pessoas, eles abdicam das suas vidas porque elas têm geram filho novas, né? E aí tem que cuidar do filho, tem que trabalhar e esquece de estudar. E a professora disse, mas está tirando vaga de alguém? Eu disse para ela, não, todo mundo tem oportunidade, a prova foi colocada ali. Agora, cabe à pessoa que vai prestar o vestibular estudar. Se uma pessoa idosa, com 40 anos, 50 anos, faz o FIES, faz o Enem, e tira uma nota boa, excelente, consegue a vaga, é mérito dele. Agora, o jovem que não estudou, meu irmão, é só lamentar. Então, quer dizer, ele não estuda e o idoso ou a pessoa de 50 anos consegue a vaga, ele tirou a vaga. Não, é mérito dele porque ele estudou. Então, eu repreendi essa professora. Né? Eu me formei, eu tinha o desejo de ser jornalista. Mas na época que eu fui para a faculdade, não se formou, meu querido, turma em jornalismo. E aí eu tinha também uma visão, um gosto pela psicologia. Tentei entrar na psicologia, mas já tinha formado turma, né? Foi o que me disseram na época. E aí não tinha jornalismo, psicologia, e eu perguntei, tem direito? E não tinha direito na faculdade. Então eu perguntei para o rapaz responsável, rapaz, o que é que tem aí na área da comunicação? E ele disse, olha, tem publicidade. E aí eu disse, bom, da publicidade eu posso fazer uma especialização para jornalismo. Ele disse, pode. E aí, meu querido, eu já tinha uma formação, de teologia, né? Eu já tinha um nível superior em teologia, porque eu fiz 5 anos de teologia no seminário, estudei durante 5 anos, conheci algumas coisas, mas não era reconhecido pelo MEC, onde eu estudei na época, depois ficou conhecido. E aí eu fiz o Enem, passei, FIES, eu concluí a minha faculdade, graças a Deus, me formei em publicidade, né? Tenho uma formação publicitária, graças a Deus, porque eu coloquei no meu coração, mas eu também tinha um objetivo com isso, que era mostrar para minhas filhas que se elas estudassem, elas conseguiriam, que independente delas serem pessoas humildes, de uma família humilde, simples, se elas estudassem, elas iam conseguir entrar na faculdade. E a minha primeira filha, a maior, a mais velha, ela conseguiu, na primeira vez que ela fez o Enem, ela conseguiu tirar uma boa nota, só que o que ela queria, a carreira, não tinha aqui em Fortaleza, só tinha no Rio de Janeiro. E aí eu tinha minha família lá, uma família que eu tenho, de tia, primos, ela queria ir para lá e eu disse que não tinha condições de ficar mantendo ela lá, né? E também não achava correto deixar ela ir sozinha, não tem experiência de nada, ir para uma cidade que ela não conhecia. Eu já tinha um certo conhecimento da cidade, conhecia, mas não podia ir com ela porque eu tinha meus compromissos aqui. Então a gente não permitiu dela ir, ela ficou meio triste. Isso ela trabalhou, eu tenho uma outra. Mas resumindo, meus queridos, hoje as minhas filhas, para a glória de Deus, estão na faculdade federal, louvado seja Deus. Nós oramos, né? Foi luta, eu e minha esposa, a gente orou para Deus abrir a porta. A minha segunda filha, ela ficava muito triste, estressada às vezes, mas Deus abriu a porta para ela. Hoje ela está
faculdade. A minha segunda filha, ela também está na faculdade, graças a Deus, ela trabalha também. E assim, para quem não tinha na família ninguém, né, no nível superior, hoje tem minhas filhas, tem eu, graças a Deus, né? O que eu quero dizer com isso é que você que deseja, não desista do seu sonho. Você quer fazer uma faculdade, você quer se formar, você tem um desejo, mesmo que você não vai exercer a carreira, porque muitas das vezes as portas são fechadas, né? Devido à idade, muitas empresas não querem, porque você já tem uma certa idade e nessa idade você já tem que ter experiência naquilo que você estudou. Essa é a visão da empresa. Se você tem 40 anos e você se forma, olha, uma pessoa com 40 anos já tinha que saber disso tudo, e você está começando agora, caminhando, mesmo que você seja um advogado, você vai ter que estudar muito, né? Vai ter que ter muita experiência, colocar, se dedicar muito ali, para ter experiência, para saber conhecer as coisas, para ter manha das coisas, né? Mas enfim, eu consegui, não é mérito meu, eu sempre dou o mérito a Deus. Era um desejo que eu tinha de me formar, eu consegui, minhas filhas conseguiram, graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso. E você também que me ouve pode conseguir, seu filho pode conseguir, você pode conseguir. Então aproveite, né? Aproveite a oportunidade que o governo dá. Não fique aí parada, vai estudar. Eu, quando estava na faculdade, tinha um amigo, né, entre aspas, colega de classe. Ele olhou para mim, ele tinha 20 anos ou 22. Ele disse, perguntou o que é que eu estava fazendo na faculdade. Eu olhei para ele e disse, bom, meu objetivo aqui é estudar, me formar, quem sabe entrar no mercado de trabalho na área qual estou estudando. E eu perguntei e aí eu disse para ele, eu entendi a pergunta dele, né? Ele disse que na minha idade já queria ter uma vida bem estruturada. E eu disse para ele, meu filho, tem coisas na vida que nós não conseguimos reger, controlar. Você ainda é novo, não tem experiência de vida, mas nem tudo é como eu quero ou como você quer. Vai haver momentos na vida em que você vai ter que parar, ou vão parar você, as dificuldades, os intempéries da vida, né? Não sei se ele compreendeu o que eu estava dizendo para ele, né? A minha gata quer passar aqui na frente da câmera e ela está aqui em cima da impressora, meus queridos. Eu não sei se ele entendeu o que eu quis dizer para ele. E na verdade, meus queridos, não desfazendo de muitos jovens, mas muitos deles, infelizmente, eram só contra C e contra V. Eles não gostavam de leitura. Quando chegou o dia de fazer a monografia, né? Muitos deles, infelizmente, não fizeram, porque eles não gostavam de leitura. Graças a Deus eu passei, eu fiz, minha nota foi 9. Eu tirei 9 na minha monografia, né? Uma nota que eu louvo a Deus. Eu digo, a gente tem que perseverar. Eles olhavam para mim e tal, porque tinha ali disciplinas, né, que eram iam me dar uma certa dificuldade de eu aprender, porque mexia muito com programas, com softwares avançados, e eles, por serem jovens, tinham mais facilidade de aprender a mexer naqueles programas. Mas eu era perseverante, meu querido.
para a glória de Deus. Eu não tinha cursos que ele tinha, né? Faziam cursos em instituições caríssimas, né? Aqui em Fortaleza tem uma instituição chamada OPA, né? É uma escola de design. Ela é muito cara. Para você fazer ali um curso completo durante 1 ano, 3 anos, você vai desembolsar ali na média de R$ 4.000. E para mim ficava difícil entrar nessa escola, né? Minha mãe não tinha, eu não conseguia, né? Também não tinha condições. E eu fui ali para o SOS, né? Uma escola de informática. Aprendi ali certos programas que me deu também no YouTube. Ia muito no YouTube buscar ali informação. E graças a Deus eu consegui. Nessas disciplinas, né, avançadas que mexiam com software, as minhas notas eram boas. Eram 8, era 9, era 7 na média. Né? Até os professores ficavam assim, às vezes, como é que pode, né? É tudo, irmão, questão de esforço. Questão de você gostar, de você querer. Não deixar que os outros queiram barrar a sua caminhada. Porque na vida você vai encontrar pessoas que querem te ajudar, mas você vai encontrar pessoas que querem te atrapalhar. Pessoas que querem barrar a sua caminhada, impedir de você chegar onde você deseja. Falsos amigos, colegas, né? E é engraçado que teve um que ele não conseguiu fazer a monografia dele e ele foi lá em casa pedir ajuda e eu disse para ele que uma monografia, se eu fosse fazer a monografia dele, eram uns R$ 5.000. Mas como ele é meu amigo, né, colega ali, eu me compadeci dele e eu fiz a monografia para ele por um valor bem pequeno, por 1.500 na época. Ele tirou nota 8, só que ele reclamou, né? Ele não pagou todo, ficou me devendo R$ 500. E a desculpa dele foi que ele tirou 8. E eu disse para ele, poxa, 8 é uma nota boa. Além de que você passou, e se você pretender fazer uma especialização, você não vai precisar fazer outra monografia, porque a sua monografia vai servir para uma especialização, para uma pós, né? Você veja, por que eu estou contando isso, irmão? Para me gabar? Não. É porque aquelas pessoas, na época, elas queriam me diminuir. Porque eu tinha uma certa idade, elas tinham 20, 19, 23. Alguns ali, o mais velho era da minha turma, da minha classe, era eu e um rapaz que ele já trabalhava numa emissora de televisão aqui em Fortaleza. Eu acho que eu era o mais velho, depois era ele, e depois tinha um com 30 anos, e as outras classes eu não sei, mas na minha turma tinha pelo menos uns 4, né? O pessoal bajulava muito esse cara, né, que ele era da TV, então ele era muito bajulado por eles, né? Porque ele fazia parte de uma emissora de TV aqui em Fortaleza, né? Tinha programa, e as pessoas eram muito puxa-saco dele, essa era a verdade. E eu digo assim, às vezes você pensa que tem amigo, mas você tem que caminhar, seu amigo é você e Deus. Eu sempre digo para minhas filhas, amigo é você e Deus. Se você estudar, se esforçar, tudo é esforço. Tudo é questão de esforço. Força de vontade, não pode desistir. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele disse que
eu tomei aquela palavra para mim, irmão. Ele falou, olha, você sempre começa a fazer isso, a fazer aquilo, a estudar, e de repente você para no meio do caminho, você não chega, você não dá continuidade ao seu estudo, ao seu curso. Isso vai ficar algo rotineiro na sua vida. Toda vez que você começar um estudo, um curso, você não der continuidade, vai ser algo rotineiro. Meu querido, depois que eu ouvi isso, eu comecei a estudar e terminar tudo o que eu fazia. E até o fim, eu não desistia, por mais difícil que fosse. Por mais palavras negativas que às vezes você ouve das pessoas, você não pode desistir. Você tem que perseverar. Lembre-se, muitos não querem o seu sucesso. Muitos não querem que você avance. Muitos não querem que você tenha êxito na vida. Às vezes é aqueles que estão ao teu lado, bate nas tuas costas, diz que é seu amigo. Ele às vezes quer ver o teu mal, quer ver a tua desgraça, não quer ver você prosperar, não quer ver você conquistar. Mas você tem que perseverar, você tem que continuar. Ainda mais você que é de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, lembre-se, Deus está com você. Deus vai te ajudar. Talvez você não tenha nem recurso. Eu não tenho recurso, irmão. A patroa da minha mãe, quando eu comecei a fazer publicidade, ela disse para minha mãe, o que é que o Gilson quer fazendo publicidade? Esta é uma área para gente rica, para gente que tem dinheiro, né? Por que ela falou isso? Porque os equipamentos, realmente, muitos equipamentos, são equipamentos caríssimos. Um computador de um publicitário tem que ser um computador bom, um computador de 5 mil para cima. Meu computador, na época, eu tinha um notebook, era um LG. Ele era de 4 GB, eu não sei como é que aquele computador aguentou fazer tanta coisa. Porque ficava pesado. Mas ele foi até o fim. E eu ficava pensando no dia da monogamia, como é que vai ser? Além dele ser pesado, os programas serem rodar, né, nele. Ele era pesado para rodar, mas rodava ali o Photoshop, o CorelDRAW, o Windows Illustrator, os programas avançados rodava. E além dele ser pesado também, né, o peso dele, ele era pesado para carregar para ir para a faculdade. Às vezes eu ia com ele, levava dentro da mochila. Ele era muito pesado. Mas graças a Deus foi até o fim. Não era um computador de primeira linha, né? Como dizem, como muitos tinham lá. Na faculdade tinha um computador, dava para fazer os trabalhos lá no computador. Mas eu gostava muito de estudar em casa quando chegava, né? Porque eu aprendi uma coisa. Você vai para a escola para aprender, mas em casa é que você estuda aquilo que você aprendeu, aquilo que o professor passou. Porque ele só dá uma pincelada. Ele só lê um livro, uma página de um livro, 3. Mas nós é que temos que nos interessar em adquirir aquele livro e ler e procurar entender o que o escritor do livro está passando, para que a gente possa então construir, né, a nossa ideia a partir da ideia do autor, saber o que ele pensava, e nós temos ali criar o nosso senso crítico para ver se aquilo que ele falou é viável ou não. É assim que a gente vai crescendo. As pessoas não querem que você estude, sabe por quê? Porque se você estudar, você vai desenvolver, sua mente vai se desenvolver. Você vai criar o senso crítico. Porque a partir do momento que você começar a estudar, né, você vai, dependendo do que você está fazendo, você vai se tornar um pesquisador. Você vai ter que ter hábito de leitura, o que muitas pessoas não têm. Porque quando você está na faculdade, você tem que gostar de ler para saber interpretar,
saber interpretar o que os livros falam, né? Você vai ter que gostar de estudar individualmente e coletivamente, porque vai ter trabalhos em grupos na faculdade, vai ter trabalhos individuais, vai ter apresentações que você vai ter que ir à frente, falar, quando o seu trabalho for em grupo ou individual. Tudo isso vai tirando o medo, vai tirando a timidez, né? E você vai aprendendo ali. A faculdade é você aprende. E no mundo a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu dentro de uma faculdade. Ou você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu por bem ou por mal, né? Meus queridos, eu não sei por que eu estou falando isso, Deus estava me tocando. A gente ia falar sobre o sangue, né? O sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Mas aqui ficou esse áudio, esse vídeo, como algo de incentivo para você que talvez tenha desistido de querer fazer uma faculdade, de continuar os seus estudos. Você talvez parou, não terminou, mas você sente o desejo e vontade de estudar. Conselho que eu lhe dou, jovem, senhor, vai estudar. Se você sente no coração esse desejo, nunca é tarde. Enquanto a vida é a esperança de você estudar. Você tem o desejo de ser alfabetizado, né? De aprender a ler, de escrever. Você não teve a oportunidade porque lá no passado você teve que abdicar disso, teve que trabalhar para cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do lar. Seu pai talvez tenha sido um homem que foi criado de uma certa forma, que era melhor ele dizer que o trabalho é o que traz dinheiro, e muitas das vezes não entendia que era necessário estudar, conhecer, né? Ter o saber, porque é o saber, meu querido, que vai te dar a possibilidade de poder construir algo na vida, para você e para sua família. Então fica aqui esse incentivo. Não é algo bíblico, não é algo da Bíblia, né? Deus me tocou para falar e eu estou falando isso. Quero dizer que Deus é quem dá a força, quem dá condições. Talvez você diga, mas eu não tenho nem condições de comprar os livros. Vá, compre um caderno, compre lápis, caneta, aquilo que você puder. Mas volte a estudar, meu querido. É importante você estudar para você mostrar para os seus filhos que nunca é tarde para estudar. Basta a força de vontade da pessoa. A gente vai ter pessoas que vão dizer contra ele aí, agora quer estudar. Depois de velho. Na minha monografia eu citei um homem, eu não me recordo o nome dele, mas esse homem, ele era um africano e ele foi para a guerra, ele perdeu a esposa, os filhos, e ele foi para a guerra. E depois ele volta, retorna, ele tem uma carta. E ali na comunidade dele, abre-se a possibilidade de ter escolas para as crianças. E esse homem, ele vai ali junto das crianças, ele deseja, né, estudar. De princípio ele é barrado porque ele não tem um material, não tem um lápis, ele não tem até o uniforme, né, a camisa. Então queriam barrar ele por ele ser idoso, mas ele era perseverante. Ele tinha um desejo de aprender a ler porque ele tinha uma carta. E ele queria saber o conteúdo daquela carta.
E eu achei interessante esse filme e coloquei, né, citei ele ali, lá no final, na monografia. Me espelhei muito nele. Esse homem, ele ganhou, acho que o prêmio Nobel. Ele palestrou. Então, ele é um exemplo de perseverança. Ele é um exemplo que se não deve desistir. Eu não me recordo o nome desse senhor, né? Mas o filme dele, tem até um filme. Eu assisti o filme. E foi a partir desse filme que ali eu me espelhei, coloquei, citei ele, porque vi nesse senhor a perseverança. Diante da dificuldade, diante das pessoas que zombavam, diante dos obstáculos que ele tinha, de não ter condição de ir para a escola, porque ele foi transferido para uma outra escola e lá as pessoas bagunçavam, né? E ele chegou, voltou triste e disse para a professora lá: não tem condições de eu estudar, as pessoas não deixam, bagunçam. E ele perseverou e ele conseguiu. E você também pode conseguir. Basta perseverar. Basta acreditar em Deus e acreditar em você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia, uma semana maravilhosa. Deus lhe guarde do mal. Amém? Eu vou ler aqui um salmo, Salmo 43. É o salmo, oração de livramento e salvação. Senhor, escuta a minha oração, presta ouvidos às minhas súplicas, responde-me por tua fidelidade e justiça. Entretanto, não leves teu servo ao julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. Pois o inimigo perseguiu-me e prostrou-me por terra. Ele me fez morar nas trevas como os que há muito morreram. Esmorece em mim o meu espírito. Meu coração dentro de mim está em pânico. Lembrou-me dos dias de outrora. Medito em todas as tuas ações, reflito sobre as obras de tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, eis-me diante de ti, qual uma terra sedenta. Depressa responde-me, ó Eterno, porquanto meu espírito desfalece. Não ocultes de mim a tua face, senão serei igual aos que se baixam à sepultura. Faz-me ouvir pela manhã do teu amor leal e perene, pois em ti depositei toda a minha confiança. Dai-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois que me refugirei junto a ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso Espírito me guia por terra plana. Pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver por tua justiça e me farás sair da angústia. Por teu amor leal e justo, acabarás com os meus inimigos e farás perecer todos os meus adversários, pois sou teu servo. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso, um restante de semana abençoada, um restante de mês de dezembro abençoado, um início de 2025 abençoado na presença de Deus. Amém? E que você tenha sucesso na sua vida, em tudo aquilo que você empreender para a glória de Deus. Amém.